Olá, tudo bem? Meu nome é Wendel Liabe, sou professor de violino e teoria musical na Fundas, Fundação Cultural Deodato de Santana. Seja muito bem-vindo a mais uma aula. Na aula de hoje, vamos estar realizando o exercício que vimos na aula retrasada. Nós vamos estar fazendo na prática aquela folha que foi passada em PDF para vocês estarem executando. Vamos estar pegando passo a passo cada parte da folha e analisando ela, pois quando começarmos a ver as partituras, as peças e os concertos, nós temos um segmento a analisar na partitura. Não podemos chegar e simplesmente olhar ela toda de uma vez. Tem certos elementos que temos que nos atentar dentro da partitura. Como podemos ver, assim que pegamos a folha com o exercício, a primeira coisa que vamos analisar na partitura é a sua armadura de clave. No caso, a clave que temos é a clave de Sol. Logo após a clave, nós temos o acidente que compõe a partitura. Pode também não ter. Quando ele não tem, ele recebe uma outra afinação. Mas dependendo da quantidade de acidentes e quais forem os acidentes, isso determinará a afinação e a tonalidade da partitura. Logo após os acidentes, nós temos a fórmula de compasso, que vai nos indicar o andamento e a forma que a música está dividida em seu tempo. Logo em cima da pauta, nós vamos ver escrito 60 BPM. O que seriam 60 BPM? Como já vimos, serão as nossas batidas por minuto. Agora que vimos esses elementos muito importantes logo de começo, vamos passar a leitura da partitura em relação às notas e as figuras de tempo. Por exemplo, no primeiro compasso, a nota que vemos é a nota Sol. Essa nota Sol, para nós, é o equivalente à nota Sol corda solta no violino. Então, a corda solta mais grave do violino é a corda Sol, referente à nota Sol. No caso, quando olhamos a pauta, é aquela nota Sol, ou seja, o terceiro espaço abaixo da pauta. Por que nós temos que aprender dessa forma? Dentro da pauta, nós temos muitas notas Sols, cada uma em alturas diferentes. Aprendemos que a altura é a distância entre as notas e que temos as oitavas, que é quando eu vou de uma nota até a sua nota seguinte, só que pode ser uma nota mais aguda ou mais grave. Por exemplo, eu posso ir de um Sol agudo para um Sol mais grave, aí eu estarei descendo, ou eu posso ir de um Sol mais grave para um Sol mais agudo. Usando o instrumento, nós podemos visualizar muito bem. Por exemplo, aqui eu tenho um Sol mais grave. Aqui eu tenho um Sol mais agudo. No caso, esse primeiro Sol que vemos na partitura é o Sol com uma corda solta, o Sol mais grave. Então será essa nota que estaremos fazendo. E qual é a próxima nota logo após a corda Sol? Nós temos a nota Lá, que será o primeiro dedo na corda Sol. Nós temos que prestar bem atenção na sonoridade, porque, perceba, quando eu coloco o dedo na corda e faço a nota Sol, ela soa dessa forma. Porém, o violino nós temos que tomar muito cuidado, pois se movermos o dedo um pouco, já estaremos alterando o som. Então, como devemos realizar esse exercício? Você vai afinar o seu instrumento, assim como já vimos em aulas anteriores. E logo após você afinar o instrumento, você estará realizando o exercício e colocando o primeiro dedo e vendo-se no afinador, ele estará indicando para você a nota Lá. E tem que ser exatamente a nota Lá. O marcador ele não pode estar nem muito antes e nem muito depois da nota. Ele tem que estar exatamente no meio, de forma precisa. Como vimos, quando ele começar a sinalizar em verde, com a marcação no meio, ele está indicando
que está afinado. E isso não será apenas com a corda solta, mas também quando estivermos fazendo as notas. A próxima nota que vemos após a nota Lá é a nota Ré, que será o primeiro espaço abaixo da linha da pauta, que é a nossa corda Ré solta. Logo após a nota Ré, nós vamos ter a nota Mi, que é o primeiro dedo na corda Ré. Lembrando sempre de prestar atenção na afinação. Um outro ponto muito importante que também temos que ter é a postura, tanto do arco e a mão no arco, lembrando sempre o mindinho dobrado dessa forma, a mão em formato de C, nunca com o dedão dobrado dessa forma para dentro da mão, sempre fazendo um C, e o mindinho nunca esticado dessa maneira, sempre dobrado, o cotovelo sempre na direção do pulso, nunca arqueado para baixo ou para cima dessa forma, sempre na direção do pulso. E o violino, sempre lembrando da postura. Ele ficará perpendicular ao nosso corpo, em direção à esquerda. Nunca vamos poder deixar o violino dessa forma. Eu virado de frente e o violino posicionado à minha frente. Não, nós vamos virar para uma posição e o violino que dará a nossa referência de direção. Nós não tocamos virado de frente. Nós tocamos com o corpo virado para a direita em relação ao violino. Lembrando sempre desse detalhe. Agora, continuando, terminamos de fazer a quarta nota, que seria a nota Mi. Vamos fazer agora esse segundo espaço já dentro da pauta. Então, de cima para baixo, nós temos o segundo espaço. De baixo para cima, nós temos a nota Lá no segundo espaço, que é o equivalente à nossa corda Lá solta. Logo após a corda Lá solta, nós vamos ter a nota Si, que é o primeiro dedo na corda Lá. Logo após a nota Si, lembrando que nós estamos olhando o exercício na partitura, então nós estamos tomando por referência as notas que estão no exercício, na folha que já foi passada. Nós temos aqui o quarto espaço, de baixo para cima, que é a nota Mi, a nossa corda Mi solta. E logo após a nota Mi, nós temos o primeiro dedo na corda Mi, que é o Fá. Lembrando que essa nota Fá é um Fá sustenido, pois como já vimos no começo, logo à frente da clave, nós temos o Fá sustenido. Então, por aparecer o Fá sustenido, ele nos indica que todos os Fás que aparecerem na partitura, não importando a sua altura, serão sustenidos. Logo após o Fá sustenido, nós temos um outro Fá sustenido, ou seja, nós vamos repetir o Fá sustenido, e logo após repetir o Fá sustenido, nós vamos estar descendo, ou seja, nós fizemos o exercício de forma crescente, nós fomos da corda e das notas mais graves para as mais agudas. Na segunda parte do exercício, vamos estar fazendo o contrário, vamos estar indo das notas mais agudas para as notas mais graves, ou seja, nós vamos começar o exercício de forma crescente e terminar o exercício de forma decrescente. Ou seja, serão as mesmas notas, só que estaremos realizando o exercício de forma inversa, de trás para frente. Vamos então fazer uma vez o exercício da maneira correta e utilizando o metrônomo. Agora, após ter afinado o violino, já com a ajuda do metrônomo e com o afinador, você não vai apenas afinar as cordas do violino e desligar o afinador. Você colocará o afinador
ao lado da partitura e conforme for fazendo as notas, vai verificar se as notas que você está fazendo estão afinadas ou não. Porque dessa forma você estará realmente fazendo o exercício da forma correta. Porque não adianta você estar fazendo o exercício, mas fazendo com as notas fora, as notas desafinadas. Então vamos fazer o exercício? Antes de começar a primeira nota, vamos contar até 4. Então 1, 2, 3, 4. Aí daremos início à contagem, já fazendo a nota. Lembrando que a figura de tempo que temos na primeira linha é a semibreve, que é o equivalente a 4 BPMs, ou seja, as 4 batidas. 1, 2, 3, 4. Exatamente dessa forma. É muito importante estar prestando atenção, conforme estiver fazendo o exercício, na posição da mão. Lembrando sempre, com o dedo indicador, com a primeira falange encostando na pestana, e o dedão será o nosso ponto de referência. Não podemos jogar o dedão lá para trás, forçando a posição do dedão, e nem esticando ele muito à frente. É a posição relaxada da mão. Apoiaremos a mão no braço do violino, e o pulso também estará relaxado. Não deixe o pulso muito para frente, nem muito para próximo do violino. Deixe apenas relaxado. Dessa forma. O arco, a mesma coisa. A mão sempre relaxada, mas lembrando, mindinho sempre flexionado, levemente flexionado, mas sem tensionar a mão. Você não irá estar forçando a mão. Você estará apenas apoiando o arco em sua mão. Dessa forma. Perceba que minha mão está relaxada, eu consigo movimentar os dedos sem dificuldade. Por quê? Porque minha mão está relaxada, assim como o dedão. Mantendo o dedão dobrado e fazendo o formato de C com a mão. Vamos repetir mais uma vez o exercício. 1, 2, 3, 4. Isso. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Estudem bastante e até a próxima aula.